Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se uma denominação em uma cidade é a igreja no local, naquele local. Não, uma denominação em uma determinada cidade, numa localidade, não tem o mesmo status das igrejas que nós encontramos no Novo Testamento. As igrejas que nas epístolas nós vemos denominadas apenas pela cidade ou região, eram a igreja de Deus que estava naquelas cidades. Tanto quanto um quartel ou tiro de guerra em uma cidade brasileira é o exército brasileiro naquela cidade, mesmo que abrigue apenas 2 ou 3 soldados. Exceto que essas denominações podem ter em seu meio muitos salvos, mas não são a igreja de Deus naquela localidade. Voltando ao exemplo do exército, se alguns soldados decidissem formar numa cidade um clube do Sargento Tainha, eu tirei o nome de um gibi da minha época, só para dar o exemplo. Eles poderiam formar esse clube, mas se eles dissessem que aquilo era o exército, ou que teria qualquer representatividade como exército brasileiro, seriam todos presos por amotinação. Uma decisão tomada numa assembleia local, como eram as do Novo Testamento, era respeitada por todas as assembleias em todo o mundo de então. Do mesmo modo, o que um quartel local faz afeta todo o exército brasileiro, mas o que os membros do Clube do Sargento Tainha fizerem não representa o modo de agir ou pensar do exército brasileiro. Para entender por que uma denominação não pode ser biblicamente a igreja em uma localidade, basta você entender que ao crer em Cristo, a pessoa é acrescentada ao corpo de Cristo, a única igreja reconhecida por Deus. Isso é uma obra divina, não humana. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, escreve Paulo em 1 Coríntios 12, 27. Em uma denominação, você precisa se fazer membro dela por decisão sua, mesmo depois de já ter sido acrescentado ao corpo de Cristo quando creu em Cristo. As decisões tomadas na filial local de uma denominação não têm a chancela do céu, porque não foram tomadas em nome do Senhor, mas em nome da organização a que é ali representada, e em nome da qual aquelas pessoas estão reunidas. A elas não estão sujeitos todos os salvos em toda a terra. As decisões tomadas ali não estão sujeitos todos os salvos em toda a terra, como nós vemos acontecer na igreja do Novo Testamento. Leia em Atos 15, 16, como uma decisão tomada em uma assembleia afetava todas elas. Não se pode atribuir a isso o que o Senhor expressou em Mateus 18, 20, ou atribuir a uma denominação o que ele expressou em Mateus 18, 20, quando ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Existe uma exclusividade no nome do Senhor, que não pode ser compartilhada com nenhum outro nome. Na cristandade, o termo igreja é usado no sentido de uma organização a qual você se filia, ou mesmo a um edifício ao qual você vai para adorar a Deus, como era o Templo de Jerusalém. Essas ideias não encontram qualquer respaldo na doutrina dos apóstolos. Eu extraí do livro A Ordem de Deus, de Bruce Anstey, o texto a seguir, que mostra o absurdo de usarmos a palavra igreja para qualquer outra coisa que não sejam as próprias pessoas que Cristo salvou. Ele escreve assim: uma irmã das Antilhas, que havia aprendido algo sobre a verdade da igreja, foi questionada pelo ministro, pelo pastor de uma denominação local, da razão dela não ir mais à igreja. A sua resposta foi: a única igreja que encontro na Bíblia é aquela que se lançou ao pescoço de Paulo e o beijou. Ela estava se referindo à passagem de Atos 20, 37. Então ela apontou para o edifício no final da rua e continuou: se aquela coisa ali se lançar ao meu pescoço, ela vai me matar. Isso está no livro A Ordem de Deus, de Bruce Anstey. Você pode ler esse livro online em www.aordemdedeus.blogspot.com.